16, quarta-feira da semana do dia 20, então vamos lá com o quadro Hora da Palavra. Então, resolvi mudar um pouco, né, o ambiente, assim, então vai ter barulhos de pombos, de passarinhos, assim, uma vibe natureza, mas vamos seguir, né? Como vocês viram no título, o tema desse mês é aceitar finalizações. É um tema um pouco complicado, um pouco talvez até polêmico, né, de falar disso, mas eu vou falar. De novo, né, esse quadro é um quadro baseado nos meus processos terapêuticos, mas também no meu relacionamento com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, né, vai ter uma vibe assim, pregação. Brincadeira. Então, vamos lá. O que a gente tem que começar primeiro em saber de aceitação de finalizações, que é processo. Porque se é uma aceitação, subentende-se que antes você negava para chegar nessa aceitação. Então, da negação até a aceitação dessa finalização é um processo. E esse processo entende-se o quê? Dor, sofrimento, mas também aprendizado. Que a gente só foca nas partes negativas porque é o que mais sangra na gente, né? Então a parte positiva a gente não olha, né? Que é o aprendizado ali. Talvez ele venha a muito longo prazo, então a gente não dá atenção a esse aprendizado. A gente só dá atenção ao aprendizado quando ele fica muito evidente na nossa cara. E talvez esse seja um dos nossos erros. Mas aqui eu não vou dar lição de moral pra ninguém, porque todo mundo, até eu, passa por esses processos de aceitar as finalizações das nossas vidas. Então, processos, eles o caminho do processo, começo, meio e fim, como tudo na nossa vida. E desse começo, meio e fim, o mais difícil de aceitar é o fim, porque ele vem muitas vezes carregado de muitos sofrimentos. Mas, mais uma vez, nós estamos respaldados por Jesus, quando ele diz, que é o meu versículo favorito da Bíblia, João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem que saber que ele já deixou declarado, porque ele mesmo passou por aflições. Só que ele já venceu as aflições por nós, quando nós aceitamos que ele verdadeiramente passe pelas nossas aflições, certo? Porque até quando a gente vai se converter, quando a gente vai aceitar a vida cristã, a gente passa pelo processo de aceitar Jesus, não Jesus aceitar a gente já é escolhido muito tempo, desde o ventre da nossa mãe. Então, a aceitação que ele sofra os seus sofrimentos para que fique mais leve, não que não vai ter sofrimento na sua vida. Para falar de começo, meio e fim, eu vou trazer exemplo a vida de Jesus, do próprio Jesus, que deixou essa promessa pra gente, que quando a gente aceitar ele, as nossas dores ficarão mais leves, não se extinguirão, porque a gente tá no mundo ainda, então elas ficarão mais leves. A vida de Jesus, então, teve os processos de começo, meio e fim. Ele teve o seu nascimento, que foi o começo, e aí ele teve o seu meio, que foi todo o seu crescimento em um treinamento, né? Jesus, a Bíblia relata, com 9 anos, Maria e José perdeu ele, aí quando foi atrás ele estava numa igreja pregando, falando, ei, tô na casa do meu pai, por que vocês estavam preocupados? E depois, quando ele completa 30 anos, quando ele completou 30 anos, ele começou a viver o ministério que Deus tinha estabelecido para ele, ensinando, né, ensinando o próprio ministério dele e deixando o legado para os discípulos que estavam ali presentes com ele. Então, assim, foi um meio bem largo, né, bem largo, foram 33 anos. E Jesus também teve o seu fim, que foi a sua morte, mas a sua morte da carne, né? Porque a gente sabe que ele ressuscitou e que ele cumpriu o propósito dele, tudo, que ele está vivo até hoje. Mas naquele contexto ali, ele morreu para a carne. E dessa morte, teve discípulos que foram para o lugar onde ele disse, onde ele prometeu que ia ressuscitar, e esperaram e aguardaram e entenderam que aquilo era apenas uma finalização
e que Jesus voltaria e que aquilo tinha que acontecer, aquela finalização, e alguns discípulos foram para outro lugar porque se entristeceram, sofreram. Não que os discípulos que estavam esperando, que entenderam o processo da finalização, não sofreram, mas eles sofreram com um entendimento, e alguns discípulos sofreram sem entender o propósito maior daquela dor toda, daquele processo todo de nascer, crescer e ter um ministério perfeito e depois ter que morrer. Então, essa história de Jesus, né, a própria vida dele, né, que ele deixa de exemplo, ele é o perfeito líder que nós temos que seguir, o perfeito varão que nós temos que atingir, né, o maior exemplo que nós devemos seguir aqui na Terra, mostra processo, começo, meio e fim. Ele veio, estabeleceu, viveu o tempo que tinha que viver aqui nessa terra para depois voltar para Deus. Então a gente vê esse fim de Jesus como um recomeço, porque nós sabemos que a morte dele serviu para nos reconciliar com Deus, né? Teve a queda lá de Adão e aí Jesus veio para nos livrar de toda a culpa que existia, né? Que o pecado trouxe. Então, a morte de Jesus, a finalização de Jesus aqui na Terra, serviu para nossa reconciliação, serviu para nos reconectar com Deus. Então, teve um propósito maior, toda a dor e sofrimento, mesmo os dos discípulos que não entenderam o propósito e os que entenderam, e os dois sofreram, mas os dois tipos de discípulos sofreram, mas com intensidades diferentes, um por entender e outro por não entender o propósito, e teve recomeço, teve oportunidade de recomeço, né? Oportunidade de reconciliação e de se reconectar. Isso foi por isso que aconteceu a finalização da vida de Jesus aqui na Terra. E por que alguns discípulos, né, conseguiram enxergar a graça e entender e outros discípulos não? Porque a dor, ela limita a nossa visão. Vou dar um exemplo da minha própria vida mesmo. Quando eu me mudei para Campo Grande, eu sofria, hein? Sofria por não entender que a finalização da minha vida ali. Por exemplo, eu queria sempre ter o meu Danone, a minha bolacha, a minha barrinha de chocolate que eu tenho aqui na casa da minha mãe e da minha avó. E lá eu não tinha sempre. Por quê? Porque agora o dinheiro estava na minha mão, eu tinha que aprender a administrar. E isso foi dolorido, foi sofrido, porque finalizou a minha era adolescente, que tinha tudo na mão, e agora o dinheiro estava na minha mão e eu tinha que saber administrar para pagar contas. Eu era a dona da casa ali, né? Claro que junto com a Vanessa, mas mesmo assim, as minhas partes eu que pagava. Então, eu não entendia e eu sofria com aquela finalização. Porém, hoje em dia eu consigo enxergar, depois de 3 anos, tá? Por isso que eu falo, tá tudo bem sentir, mas tente olhar pra frente, né? O intuito desse vídeo não sinta mais a dor da finalização, aceite e cala a boca. Não é isso. Só tô mostrando que a gente sente a dor, por talvez não entender o propósito maior daquela dor, daquela finalização. Então, aí, né, desse meu exemplo que eu trouxe, eu não podia entender, eu não entendi aquela finalização, mas hoje eu entendo que era para o meu próprio amadurecimento. Algumas finalizações, elas são evidentes, a necessidade daquela finalização. Por exemplo, existe uma pessoa fumante que está com câncer de pulmão. Para sua possível recuperação, ela precisa largar esse vício. É dolorido? Claro que para ela vai ser, porque ela é uma pessoa viciada, ela é uma pessoa dependente. A dependência, ela causa um sofrimento pra gente aceitar a finalização. E também existem outras finalizações que elas são inesperadas. E pra mim, na minha opinião, essas são as mais difíceis, as finalizações inesperadas. E eu vou dar um exemplo sobre essas finalizações inesperadas que aconteceu comigo. Bom, pra quem sabe, né, eu já venho falando faz um tempo aqui também, no começo... meu joelho. No começo do ano foi uma fase muito complicada, mas foi necessária, importante. Hoje eu vejo, né, a necessidade de finalizações e tudo. E eu tenho barratinha, não sei, uma pessoa aqui em São Carlos, né, que muito próxima a mim desde quinta série, desde 2011. Iam completar 10 anos esse ano.
E ela também estava passando por um momento complicado, só que eu estava numa fase que eu não conseguiria ajudar. Todo mundo sabe que eu sou muito, tipo assim, braço aberto pra, tipo, eu deixo a minha dor pra cuidar da sua. Mas naquele momento eu não estava conseguindo deixar a minha dor, porque na minha cabeça a minha dor era eu mesma. Então eu não estava conseguindo, então eu não pude responder essa pessoa. Aí depois de 2 dias eu fui responder essa pessoa e essa pessoa falou que não entendia conversar só às vezes, porque ela estava precisando naquele momento e eu não estava lá pra ela. Na época, eu fiquei muito revoltada. Eu falei assim, ela quer cobrar empatia, que eu sinto a dor dela, mas ela não entende que eu também estou sofrendo. E aí, tipo, deixei, sabe? Abri mão. E aí, foi passando e eu falei, nossa, cara, tipo, 10 anos pra tudo que a gente passou de distância finalizar agora que eu tô finalizando a faculdade, como assim? E aí, eu voltei, né? Tentei ir atrás dessa pessoa, não aconteceu, então pra mim foi bem dolorido, né? Porque eu não vejo uma necessidade dessa finalização, mas se aconteceu, ou se for acontecer, né? Porque eu ainda tô aqui mais uma semana, não sei o que vai acontecer, se a gente vai chegar a conversar e tudo, mas é uma finalização bem dolorida, porque a gente não esperava, né? Mas se for pra acontecer, aceitar. Aceitar que, tipo, algumas coisas finalizam para novas nascerem, ou sei lá. Algumas coisas eu ainda não entendo, tá bom? E aí, muitas pessoas falam, né, aceitar o fim. Por que eu tô usando, né, tô tentando usar a maioria a palavra finalização e não fim? Porque pra mim, fim é viveram felizes para sempre, fim. É uma coisa que tá lá posta e ninguém mais toca. Finalização pra mim é um negócio que fecha aqui e que você está disponível para movimentações para que abra em outro lugar. Então, finalização pra mim, ela já está totalmente ligada a recomeço. Fim não, fim é aquele negócio intocável. Por isso que eu tô falando aceitar finalizações. Porque tudo que termina tem possibilidade para uma coisa nova começar. Porque, por exemplo, eu não posso começar um mestrado sem ter terminado a faculdade. Então, para mim, términos, né, finalizações, subentende-se um ciclo novo que irá começar, que irá se iniciar. E depois dessas finalizações, surgem oportunidades de recomeço, nascem oportunidades de recomeço. E ela surge, essa oportunidade, porque as coisas foram limpas, foram moldadas, foram arrumadas para aprendizados, para crescimento e oportunidades de autoconhecimento. Porque com todos os processos, né, com essa finalização, com toda a dor que você passa, você começa a se perguntar. Eu escrevi aqui e eu vou ler essa vez. Por que esse final me machucou? Ó. Porque essa finalização me machucou, como ela me machucou e o que eu faço para não repetir, caso eu não queira que se repita. Então é isso que eu tenho para deixar para vocês. Tudo tem começo, meio e final. E desse final podem surgir novos começos, recomeços, reconexões, reconciliações com você mesma, com você mesmo. E uma coisa, vou deixar mais um versículo para vocês, Romanos 12:2, a segunda parte, que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, embora a gente não entenda o porquê daquela finalização e sofra tudo que tem que sofrer naquela finalização, tente começar a enxergar o aprendizado que vai ter daquela finalização, daquela dor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhem com quem vocês quiserem, se inscrevam no canal. Vou deixar, como eu deixei da primeira hora da palavra, uma música de novo da Isadora Pompeu. Toda vez que eu bato na mesa ela balança, né? Perdão. Chama Vai Passar, e eu acredito também que vai ajudar a sintetizar o que eu falei por aqui sobre aceitar finalizações. E é isso, gente. Beijo! E vem aqui domingo ler mais uma poesia minha. Beijo! Quarta...
Aí que ela assim, nossa, não é assim não, boneca. Então assim, vai ter muito barulho. Não sei. Mudei um pouco ao longo do texto. Ao longo do vídeo eu vou colocar porque eu coloquei. Nossa. O mais dolorido é o fim. Por quê? Por que, Vitória? Fala aí pra gente. Por quê? Não. E aí, pra falar de ônibus. Ah, brincadeira. A vida de Jesus começou com o começo. São bastante tempo. Não. A de Jesus. Começo do vídeo, ela machuca, eu não vou lembrar. Adrones. Nossa. E eu vou dar um exemplo que aconteceu da minha vida. E não é sobre o meu relacionamento. Ah, brincadeira. E eu tô num balancê aqui, ó. Bom dia. Final